Olá! O canal Mil Luzes tem o prazer de narrar o terceiro livro da trilogia de André Luiz Ruiz pelo Espírito Lúcius. Este livro falará sobre o período de transição da Terra, que deixará de ser um planeta de provas e expiações e por isso não poderá mais abrigar espíritos que não desejem o crescimento espiritual. Lembre-se de deixar o seu like e se inscreva no canal. Com sobeja experiência nas dores humanas, Bezerra conhecia cada qual pelas emanações que visualizava, sem necessidade de qualquer aparelho. Então, conduzindo o grupo que o seguia, atento, foi direto ao leito de uma jovem que padecia dores terríveis na região ventral. Sua condição física não permitia que dormisse. No entanto, seu sofrimento não impedia que intensas luzes fossem emitidas pelo coração e pela mente vigilante. Observando-a, Bezerra exclamou: "Creio que encontramos nossa tão esperada paciente." E indicando-a para Dalva, solicitou a anamnese rápida das condições da infeliz. "Bem, doutor, nossa irmãzinha está nestas condições dolorosíssimas por acabar de praticar um aborto. Um foco infeccioso domina o centro genésico na área onde a violência foi cometida, alimentado pelo sentimento de culpa e pela dor moral daquela que agora não sabe o que fazer para consertar aquilo que em seu íntimo sabe ter sido um crime contra um inocente. Veja o espírito que chora à sua cabeceira, ainda preso ao calor de seu corpo, suplicando socorro àquela que ainda chama de mãezinha. A cena é de uma tristeza sem conta. Preciso me controlar para não me entregar à dor de ambos, doutor." Aprovando o controle da experiente médium, Bezerra afagou-lhe a fronte e disse: "Isso mesmo, minha filha. A responsabilidade mediúnica deve sempre administrar-se com seriedade para que não comprometa o equilíbrio da tarefa nem a limpidez da informação." E repetindo as experiências anteriores, explicou: "Esta é Valquíria. Trata-se de uma moça que, às portas do matrimônio com Daniel, reencontrou-se casualmente com Pedro, o antigo namorado da juventude, que naqueles idos tempos a trocara por outra mais interessante. O tempo passou para ambos e assim que Pedro soube que a ex-namorada estava com os pés no altar para desposar Daniel, procurou-a com a ideia de retomar a influência sobre o sentimento da infeliz, que jamais esquecera o rapaz, nem abdicara da paixão que por ele ainda nutria, mesmo casando-se com outro. Pedro não se imaginava substituído nas atenções de Valquíria, nem aceitaria no seu orgulho e imaturidade perder o posto para um desconhecido. Assim, fez porque fez até conseguir fazer parecer casual um encontro bem urdido na sua astúcia masculina. Valquíria, que nunca o havia esquecido, apesar da proximidade do casamento, viu renovar a velha paixão, a requeimar-lhe o peito. A princípio manteve-se firme, afirmando seu compromisso com Daniel. No entanto, o antigo amor se fez mais incisivo e, com a desculpa de uma despedida, conseguiu a complacência da jovem para as intimidades sexuais que por ela também eram tão sonhadas. Valquíria acabou se entregando a Pedro como a moça apaixonada, enquanto que o rapaz dela se valia apenas para se reafirmar como dominador de seu coração feminino, comprovando a fascinação que ainda exercia sobre ela. Em questão de uma semana, o primeiro encontro se multiplicou em mais 4, nas tórridas aventuras onde os hormônios dominam os raciocínios. Depois de ter se saciado com a jovem, o astuto Pedro afastou-se sem dar notícia, deixando-a às portas do desespero, convivendo com a culpa pela traição desconhecida pelo noivo. Valquíria já pensava em romper com Daniel, acreditando nas promessas de união do antigo namorado. A inexplicável ausência do rapaz, no entanto, coincidiu com a constatação infeliz de que seu corpo começava a gestar uma nova vida. Era a desgraça sobre a desgraça. Temendo os resultados desastrosos de uma gravidez de outro homem, Valquíria não teve coragem para escolher o caminho da responsabilidade moral.
preferiu a solução simplista da extinção da gravidez no silêncio e no anonimato. Procurou pessoa despreparada para esse procedimento, motivada pelo baixo custo compatível com suas posses, e entregou-se àquilo que julgava ela seria a solução para suas angústias. A desgraça, porém, se patenteou com o processo infeccioso que, surpreendendo a todos, inclusive o próprio noivo, trouxe-a ao leito hospitalar, no qual, sob os cuidados gerais dos médicos encarnados e dos seus amigos invisíveis, enfrentou os efeitos danosos de sua atitude, enquanto luta para não ver sua vida ceifada tão cedo. Fazendo breve pausa, para que todos pudessem meditar na situação triste da infeliz criatura, Bezerra continuou. O que faz o caso de Valquíria ser promissor é que a seu favor temos observado uma transformação verdadeira, que brota de seu coração arrependido. Sentindo-se suja e indigna, Valquíria voltou-se para a fé em Deus, agarrando-se aos seus santos de devoção juvenil. Sobretudo a nossa Mãe Santíssima tem ela recorrido. Ninguém melhor do que a mãe para entender a dor da mulher que não desejou a maternidade, envolvida pelo cipoal da afetividade descontrolada e pelas ilusões do coração, manipuladas por um outro infeliz e indiferente. A esta altura, todos se emocionavam com o valor daquela mirrada criatura. Tão intensas têm sido as suas orações que encontramos nela mesmo o material adequado para auxiliar a recomposição das defesas do organismo, estimulando suas vibrações de auto-perdão, fazendo-a recordar-se de que os infelizes são aqueles sobre os quais Jesus se debruça com maior carinho. Quando algum visitante vem trazer o bálsamo da oração neste ambiente de sofrimentos, ela o recebe independentemente da religião e, emocionada, agradece o carinho da prece sincera. Em seus pensamentos mais decididos, já solicitou a Jesus que a ajude a ser mãe desse mesmo Espírito, ainda que tenha que padecer muito para que isso aconteça. Esse é um dos motivos que estamos permitindo a permanência da entidade junto dela, para que nos esforços da futura maternidade dolorosa ela consiga redimir-se perante ele também. Com o aborto, criaram-se laços de espinho que agora estamos lutando para converter em laços de carinho, ajudando o espírito abortado a perdoá-la e a esperar a nova oportunidade de voltar ao mundo pela mesma via que o repeliu uma vez. Quando Valquíria adotou essa atitude mental de verdadeiro arrependimento, ainda que estava envolvida em uma névoa de dor e ódio contra o antigo namorado, Pedro ainda pesava em sua consciência. Para abreviar a descrição, Bezerra estendeu a tela cinematográfica sob o leito e disse: "Vejamos como tudo aconteceu." Foi então que ganhou vida à frente do grupo uma cena encantadora. Via-se Valquíria rezando, agarrada a uma medalhinha de Maria, na qual depositava não apenas as confissões sobre sua perversidade, mas também o arrependimento por suas atitudes, pedindo ajuda. Mãezinha dos infelizes, onde estiver no céu neste instante, olhai para esta miserável que sou. Veja meu coração enegrecido e minha consciência aos farrapos. Talvez mereça a morte prematura pela covardia de matar quem precisava viver. Mas, mesmo que meu corpo pereça, continuarei sendo a malfeitora comum que carregará para onde for as marcas do próprio crime. Mãe, só um coração como o seu pode escutar o desabafo de uma mulher indigna como eu. Não bastou, entretanto, que matasse meu filho indefeso. Mãe, eu ainda odeio aquele homem que me usou. Como é possível que um amor tão longamente guardado no sigilo do meu coração se pudesse converter em tamanho ódio? Ajude-me, mãezinha querida. Você viu trucidarem seu filho e teve forças para não odiar seus matadores. Pelo amor de Deus, mãe, preciso me perdoar e perdoar Pedro. A esta altura da rogativa silenciosa,
As lágrimas escorriam de seus olhos com a mesma intensidade com que também caía dos olhares dos espíritos que testemunhavam aquela confissão, que prosseguia mais pungente. Mãe, eu nada mereço, mas ouso pedir-lhe, não que me salve, mas que me ajude a não odiar. Salve-me de mim mesma, mãezinha. Neste momento, a tela iluminou-se com um brilho indescritível, por começar a registrar a presença de luminosa entidade que comparecia à cabeceira da infeliz mulher. Tratava-se da própria mãe de Jesus, que se fazia presente naquele cenário e que viera atestar-lhe a confiança no futuro e a aceitação de seu pedido. Sob a comoção de todos os que assistiam àquele filme da vida real, Maria inclinou-se na direção da doente e, com o carinho próprio das que amam acima dos crimes praticados pelo ser amado, afagou-lhe o cabelo, empapado pelo suor produzido no esforço da emoção, e com a outra mão luminosa tocou o coração de Valquíria, dizendo: Sim, minha filha, somente o perdão verdadeiro é saúde para sempre. Abençoemos Pedro com nossas preces também. Sem ouvir o pedido com os ouvidos, mas extremamente emocionada pelo envolvimento superior de que era objeto, na mesma hora Valquíria atendeu à solicitação daquela alma rutilante, cujo amor maternal ainda não foi conhecido por nenhuma mulher humana. Envolta pelas lágrimas de gratidão, a moça, por primeira vez, orou por Pedro, rogando a Deus que os perdoasse pelo mal que ambos haviam produzido. Como não se inserir nas condenações, quando ela também cooperara para que a gravidez acontecesse? Além do mais, a escolha do aborto partira dela mesma. Injusto acusar o rapaz. Elevou ao Criador, então, um sentimento tão verdadeiro e nobre que todo o hospital repentinamente se viu iluminado pelo perdão sincero de seu coração, somado ao amor celeste de Maria que a visitava. Na vibração de todos os quartos se sentiu a emissão dessa química divina, perpassando os outros doentes, atingindo entidades perturbadoras que fugiram assustadas, atraindo a multidão dos trabalhadores espirituais, que acorreram até aquele lugar para participarem do divino banquete de esperanças. A cena era por demais emocionante para os que a observavam, não se entregassem às lágrimas copiosas, sobretudo ao divisarem com os próprios olhares tão sublime espírito. Igualmente emocionado, Bezerra desligou o aparelho que fazia vivo o passado daquela irmã e disse: Desde esse dia, Valquíria reescreveu seus caminhos. Daniel, o noivo, a visitava todos os dias e, envolvida nessa mesma atmosfera de elevação, ainda ontem, em um supremo momento de autossuperação, confessou sua fraqueza ao coração do rapaz, liberando-o do compromisso que ela não soubera honrar. Ferido em seu orgulho de homem, Daniel reagiu como um animal atacado. No entanto, apesar de Valquíria estar rompendo o compromisso de noivado, solicitou-lhe um tempo para meditar na continuidade ou não do relacionamento. Ele também nos tem merecido a atenção. Recebendo a visita e o aconselhamento dos espíritos amigos que estão reajustando o quadro reencarnatório de Valquíria, de ontem para hoje, Daniel obteve durante o sono a explicação dos porquês de todo este problema que os envolvia, acordando hoje um tanto mais apaziguado. Sem se lembrar do que vivenciara durante a noite, começou a ver Valquíria não mais como o homem traído, mas como o irmão mais velho que entende as fraquezas do caráter apaixonado que a noiva carregava desde muito tempo. Certamente que, com aquela dolorosa provação, Valquíria matara para sempre o sentimento que um dia havia nutrido por Pedro. Agora lutava pela própria vida. Que tipo de homem seria ele, se não fosse capaz de lhe estender a mão na hora difícil? Como poderia casar-se com ela e ser fiel na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, se podendo dar testemunho de seu afeto, fugisse
como fizera o próprio Pedro. Como se mostraria diferente do outro? Então, com os pensamentos transformados pelo amor, Daniel regressou aqui a poucas horas para abraçar a noiva e reafirmar o compromisso. Queria ser seu marido e que as dores desta hora difícil seria o cimento que os uniria ainda mais. E se fosse o desejo de Valquíria ter como filho o mesmo espírito que abortara, ele a apoiaria e aceitaria ser o pai carinhoso daquela alma infeliz. Daniel se fizera maior do que a própria Valquíria, na nobreza de sentimentos e na humanidade de atitudes. A emoção era muito forte no coração de todos. Bezerra fez breve pausa de refazimento e, emocionado, arrematou. A moça, que já se conformava com a solidão, recebeu a notícia como se não fosse verdade. Não acreditava no que ouvia, imaginando o quanto deveria estar sofrendo o rapaz ao superar tamanha dor moral. Dizendo-lhe aquelas palavras, somente então é que pôde avaliar o tamanho maiúsculo do amor que ele nutria por ela. Amor que fora capaz de suportar tudo, como a própria mãe de Jesus a havia aconselhado. Sim, minha filha, somente o perdão verdadeiro é saúde para sempre. Valquíria foi tomada de uma crise de choro convulsivo, que misturava emoção e arrependimento, culpa e remorso, pequenez e felicidade. Nunca ninguém demonstrara por ela um amor tão verdadeiro, capaz de romper as barreiras de um preconceito tão atroz e primitivo quanto a que o Daniel estava superando. Sentiu-se preenchida por suas palavras como um bálsamo de alegrias a preludiarem a felicidade completa. Que mais poderia ela desejar da vida? Seria a esposa mais fiel ao lado daquele tão digno companheiro. Seria a mãe mais extremada do filho rejeitado pelo medo e pela imaturidade. Sim, seria tudo o que de melhor Deus poderia esperar dela. Eis aqui, meus filhos, a prece do coração verdadeiramente arrependido, compromissado com novos rumos no caminho de bênçãos e felicidade para todos. Certamente que o amor vencerá neste drama, porquanto resgatou os corações do lodaçal do erro e do crime para as alviçareiras luzes da esperança. Todos eles terão desafios a vencer, mas doravante as fragilidades da culpa em Valquíria foram transformadas na força do arrependimento real, potente elixir que, a serviço da harmonia, transformará os centros orgânicos em dínamos geradores de saúde, de equilíbrio e vontade de viver. Se Daniel não houvesse se conduzido com a nobreza que demonstrou, Valquíria teria muito mais dificuldade de vencer este momento duro, porque estaria desabastecida da afetividade, que, como vocês sabem, é um poderoso alimento para o espírito. No entanto, com a companhia do coração amigo e devotado, com a decisão de ser feliz e reparar seus erros perante o futuro marido e o espírito do futuro filho e, sobretudo, com o olhar doce e generoso da mãe de todos nós, em breve o casal se unirá para que a criança regresse pelos canais da maternidade abençoada, como um filho especialmente desejado. E para terminar perguntou: e então, encontramos o que buscávamos? Enquanto todos secavam as lágrimas, limitaram-se a sorrir e a acenar positivamente com a cabeça. Se é assim, então, depois de termos nos entendido sobre a questão do arrependimento, agora é bom começarmos aqui mesmo o estudo das outras condições necessárias aos encarnados para serem admitidos na regeneração. Tomou o Evangelho e releu a frase: não mais de orgulho que faz calar o coração, de inveja que o tortura, de ódio que o sufoca. Falando com seus alunos, completou: vamos procurar agora os que estão vencendo o orgulho, a inveja e o ódio. E aqui será também um bom lugar para começarmos a busca. Olá, amigos! Este é o capítulo 33 do livro Herdeiros do Novo Mundo. Continuem conosco nesta aventura. Até breve!